bem? Que bom ter você aqui, mais um Chá com Jesus. Para mim é uma alegria poder partilhar com você nesse dia da Palavra do Senhor. Semana passada nós não podemos gravar, eu tive Covid, mamãe também, então foi uma semana bem apertada para a gente, bem difícil. Mas glória a Deus que em todo tempo o Senhor Ele tem nos ensinado, Ele tem nos conduzido, e em todo tempo Ele é bom, mesmo na adversidade, amém? Hoje nós vamos partilhar a palavra que está lá no livro de Marcos, no Evangelho de Marcos, no capítulo 6, a partir do versículo 30. Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. E ele lhes disse: vinde repousar um pouco à parte num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Então foram sós no barco para um lugar solitário. Muitos, porém, os viram partir e, reconhecendo-os, correram para lá a pé, de todas as cidades, e chegaram antes deles. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E passou a ensinar-lhes muitas coisas. Em declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: é deserto esse lugar, e já avançada a hora. Despede-os, para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Porém, ele lhes respondeu: dá-lhes vós mesmos de comer. Disseram-lhe: iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? E ele lhes disse: quantos pães tendes? Ide ver. E sabendo eles, responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. E o fizeram, repartindo-se em grupos de 100 em 100, de 50 em 50. Tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pães, deu-os aos discípulos, para que os distribuíssem, e por todos repartiu também os 2 peixes. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram dos pães eram 5.000 homens. Até o versículo 44, glória a Deus. E esse texto ele começa relatando como os discípulos estavam conversando com Jesus sobre o que eles haviam feito. Jesus ele tinha enviado os discípulos de 2 em 2 e eles estavam contando a Jesus o que aconteceu naquela ocasião. Os discípulos expeliram demônios, curaram enfermos, ungindo com óleo, diz a palavra, se você olhar lá no versículo 13. Então eles estavam ali maravilhados, contando a Jesus tudo o que havia feito. E Jesus então propõe a eles: vamos para um lugar à parte, para um lugar a sós, descansar, porque eles não tinham tempo nem para comer. Tamanha multidão que os seguia, a necessidade que eles vinham a suprir daquelas pessoas ali. Muitas maravilhas estavam acontecendo. E ali a palavra diz que eles foram a sós no barco. Só que o povo observou aquilo, viu para onde eles iam e o seguiu a pé. Quando eu li essa palavra, eu fiquei imaginando os discípulos, o que Jesus queria ensinar para aqueles discípulos ali. Se eu fosse uma dos apóstolos ali naquele momento, eu pensaria: uau, vamos para um retiro com o Senhor, né? O Senhor tão disputado, a multidão o seguia o tempo todo. Por mais que Jesus tivesse um ensino à parte, muitas vezes com os discípulos, como ele tinha, ali era um momento que eles tinham oportunidade de estar somente com eles. Imagina você num retiro com Jesus, um retiro somente você e Jesus. Nós temos retiros na igreja, são maravilhosos, verdadeiramente. O Senhor vem se encontrar conosco quando nós nos dispomos a estar com Ele. Mas ali, para surpresa dos discípulos, acredito eu, quando eles chegaram lá, a multidão tinha ido com eles. Mas Jesus, de forma especial, eu creio que Ele quis ensinar para os discípulos ali uma lição. Ele sempre tem algo a nos ensinar. E ali, de forma especial, Ele ensinou aos seus discípulos naquele momento. Então, o primeiro ponto que eu vejo é que sempre nós temos algo a aprender. Os discípulos, eles estavam vindo de uma missão, imagina,
como eles estavam se sentindo. Eles tinham autoridade sobre demônios, eles tinham autoridade sobre enfermidade, eles viram muitas coisas maravilhosas acontecerem. Mas sempre Deus tem algo a nos ensinar. Não importa o quanto você já tenha conhecido o Senhor, Ele sempre quer se revelar a você de uma maneira diferente. Não importa se você conhece e caminha com o Senhor há muito tempo, se nós ficarmos limitados àquilo que nós já conhecemos do Senhor, nós nunca estaremos abertos ao novo, ao que Deus quer nos revelar. Muitas vezes, aquilo que eu penso, isso eu já sei que Deus vai fazer. Eu sei que Deus vai agir assim e assim, porque Ele já fez isso comigo antes, porque Ele já fez isso com outras pessoas. Mas Deus, Ele quer se revelar de uma maneira nova. Nós não podemos limitar o agir de Deus, e é isso que nós muitas vezes fazemos. Nós acreditamos que Deus vai agir de uma forma e não nos abrimos para o novo. O humanismo, muitas vezes, a forma como nós pensamos, o nosso pensamento limitado, ele pode nos limitar a aprender algo de Deus. O Senhor diz na palavra dele: aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Então nós devemos sempre ter uma postura de humildade. Assim como uma criança é simples na presença do Senhor, nós também devemos ser. Outra coisa que eu vejo que Jesus queria ensinar para aqueles discípulos, terem compaixão das pessoas. Lá no verso 34, Jesus, ele diz que ele viu aquela grande multidão e se compadeceu deles, porque eles eram como ovelhas que não têm pastor, que não têm orientação. E Jesus ali queria mostrar àqueles discípulos que as pessoas são importantes, que as necessidades das pessoas são importantes, muito mais do que operar milagres, expelir demônios. Jesus, ele se preocupa com as pessoas. Assim, nós devemos também ter compaixão dos outros. Não é aquilo que nós fazemos pelas pessoas que faz a diferença, mas é a intenção do nosso coração. E a intenção de Jesus sempre é o amor. E Ele quer que o nosso coração também se volte para isso. Devemos amar aquilo que Deus ama. Jesus estava mostrando aos discípulos que Ele não supria somente a necessidade espiritual, porque ali Jesus, Ele se dispôs a ensiná-los. Mas Jesus também, Ele supria necessidades físicas. Ele sabe de tudo aquilo que nós precisamos. Ele conhece você na sua integralidade. Ele sabe exatamente aquilo que você precisa. Não somente do alimento espiritual, que é o primordial na nossa vida, mas nas pequenas coisas, nas suas necessidades, tanto físicas quanto emocionais. Deus, Ele conhece exatamente aquilo que você precisa. E muitas vezes nós estamos preocupados com tantas coisas, às vezes, não sei, na sua casa, nos seus afazeres, nas coisas que você tem que dar conta, e nos esquecemos de olhar para as pessoas, nos esquecemos de ver, às vezes, um olhar diferente, um olhar triste. A partir do momento que nós nos colocamos para ajudar pessoas, nos colocamos para olhar para as pessoas, o amor de Jesus, ele entra no nosso coração e ele nos supre, e ele faz com que esse amor venha mesmo como uma fonte a jorrar em nós. Quanto tempo você tem investido nas pessoas, nos seus relacionamentos, em conversar, em olhar nos olhos, em ter um tempo de escuta? Jesus, ele fez isso. Ele parou, ele tinha feito um plano, mas ele largou tudo aquilo para suprir uma necessidade. Outra coisa que nós vemos, que Jesus queria ensinar aos discípulos, e Ele quer ensinar a mim e a você, a nós sermos solucionadores de problemas. Nós muitas vezes achamos que andar com Jesus significa que nós não teremos problemas, que nós não teremos circunstâncias, situações difíceis na nossa vida. Quando nós temos Jesus, nós temos a solução de todos os problemas, que nos ajuda em todo o tempo. A palavra diz que sem Ele nada podemos fazer. Então Jesus, ele nos dá sabedoria para solucionarmos problemas, porque muitas vezes nós somos ágeis para acharmos problemas, não é verdade? Isso está errado. Os discípulos logo discerniram. Eles não vão ter o que comer, mas eles deram logo uma solução, saindo o corpo fora, despede-os. Manda eles embora. Talvez eles estavam ali querendo ter aquele momento à parte com o Senhor.
Só que Jesus, ele joga essa responsabilidade para eles. Ele diz lá no verso 37, dá-lhes vós mesmos de comer. Nós até vemos eles falando, como que nós vamos ter 200 denários para comprar pão para esse monte de gente? Eles olhavam ainda com uma mente limitada, humana. Mas Jesus, ele queria ali ensinar algo aos discípulos. Olha o que vocês têm. Olha o que você pode oferecer. Você não é tão miserável que não tenha nada para oferecer. Muito pelo contrário. Quantas pessoas vêm ao nosso encontro passando necessidades muitas vezes que nós também estamos. Mas Jesus, ele nos deu o seu Espírito. E esse Espírito é aquele que nos conduz à solução. Os discípulos foram ali ativos naquele milagre. Eles não somente semearam algo para que Jesus multiplicasse, mas eles foram aqueles que distribuíram os alimentos entre as pessoas, que depois recolheram aquilo que sobrou. Jesus, ele quer operar na nossa vida, ele quer fazer milagres, ele quer verdadeiramente solucionar muitas situações na nossa vida, mas nós devemos ser ativos nesse processo. Ele nos dá sabedoria, ele nos dá direção. Em nome de Jesus, eu não sei o que você tem passado, mas creia, Deus, ele tem uma solução. E está bem aí pertinho de você, que nesse dia o Senhor abre os seus olhos para enxergar qual é a solução. Outra coisa que nós vemos aqui, que Jesus queria ensinar aos discípulos, é eles darem valor àquilo que eles tinham. Ele pergunta a eles, quantos pães vós tendes? Jesus sabia exatamente aquilo que eles tinham. Ele não perguntou, o que vocês têm? Não. Jesus perguntou, quantos pães vocês têm? Porque o Senhor sempre nos dá algo e nós devemos valorizar aquilo que Ele tem nos dado. Aqui Ele estava levando os discípulos a reconhecerem aquilo que eles tinham e valorizarem aquilo que eles tinham. A palavra de Deus diz que o Senhor Jesus, ele nos fez reis e sacerdotes. Olha o que Moisés fala com o povo de Israel com relação à função do sacerdote. Está lá no capítulo 27 de Levítico, no versículo 14, diz assim: quando alguém dedicar a sua casa para ser santa ao Senhor, o sacerdote a avaliará, seja boa ou seja má. Como o sacerdote a avaliar, assim será. Então, a forma como você avalia as coisas, a forma como o sacerdote avalia, ela é certa. Se você avalia que é bom, vai ser bom. Agora, se você avalia que aquilo é mal, será mal aos seus olhos. Como você tem avaliado a sua vida? Como você tem se autoavaliado? Como você tem avaliado o seu marido? Um dia desse, eu e minha esposa estávamos conversando com uma mulher que estava muito decepcionada com seu marido, com seu casamento. Daí ele fez uma pergunta a ela: você acha que outra mulher ia querer casar com seu marido? Daí ela pensou: eu acho que não. Ela ali naquele momento, ela estava decepcionada, ela estava frustrada e não valorizava aquilo que ela tinha em casa. Certamente outra pessoa, outra mulher ia querer o marido dela. Mas quando nós olhamos somente aquilo que é negativo, os defeitos, nós precisamos valorizar aquilo que nós temos. E isso é declarado através daquilo que sai da sua boca. Como você tem falado do seu marido? Como você tem falado dos seus filhos? Como você tem avaliado a sua casa? O seu salário? Se você disser que o seu salário não dá para nada, ele não vai dar mesmo. Como você tem valorizado aquilo que você mesmo construiu na sua vida, sua carreira? Porque se nós avaliamos que aquilo é mal, vai ser mal. Comece a ter olhos de gratidão, a olhar aquilo que você já tem e agradecer. Porque certamente Deus é aquele que vai acrescentar aquilo que você já tem. Mas valorize, empenhe valor sobre aquilo. Fale com as pessoas que você as valoriza. Isso é muito importante porque nós somos muito hábeis para falar os defeitos, para reconhecer os defeitos. Nós podemos olhar para uma parede linda e pintada. Se tem um prego ali no meio, muitas vezes nós vamos ficar olhando naquele prego. Ah, essa parede até que ela é bonita, né? Mas esse prego... E muitas vezes nós agimos assim no relacionamento com as pessoas, nas coisas que a gente tem, naquilo que a gente constrói. Precisamos olhar aquilo que Deus já tem nos dado, e o que Ele nos dá é bom, porque Deus é bom e tudo que Ele faz é bom. Precisamos reconhecer a bondade de Deus em todo o tempo e valorizar e agradecer a Ele e ter uma vida mesmo grata,
porque isso traz leveza ao nosso coração, isso traz alegria, não somente a nós, mas as pessoas que estão ao nosso redor. Isso traz um júbilo, isso traz um louvor nos nossos lábios e não murmuração. Que nesse dia o Senhor possa mesmo na sua vida mudar o seu discurso, possa transformar verdadeiramente a sua mente, porque assim eu creio que Ele fez com esses discípulos nesse dia. É claro que se nós formos ler a palavra, nós vemos que Jesus operou outros milagres, que Jesus operou inclusive outra multiplicação de alimentos, e os discípulos ainda não tinham atinado para essa primeira. Que os seus olhos estejam abertos para aquilo que o Senhor já fez na sua vida e aquilo que ainda está disposto a fazer em você e através de você. Amém? Vamos orar então ao Senhor, colocar as nossas vidas diante dEle. Pai querido, colocamos diante de Ti as nossas vidas, Senhor. Pai, sobretudo, meu Deus, te agradecemos nesse dia, porque o Senhor é bom em todo o tempo e o Senhor tem suprido todas as nossas necessidades. Pai, que os nossos olhos estejam mesmo, Senhor, atentos às necessidades de outras pessoas também. Meu Deus, nos ensina, Pai, a sermos abençoadores, porque a Tua palavra diz que melhor coisa é dar do que receber, meu Deus. E quando nós damos, Pai, nós damos algo que o Senhor é quem nos deu. E o Senhor não nos diminui por isso, mas o Senhor multiplica, Pai, a nossa vida. O Senhor multiplica, meu Deus, a nossa sementeira. Pai, que o nosso coração seja verdadeiramente como o Teu, manso, humilde, um coração cheio de amor e cheio de misericórdia, Pai. Muito obrigada pela Tua palavra, Senhor, que nos limpa, que nos liberta e que nos cura. Colocamos diante de Ti as necessidades também da minha irmã, Pai. Meu Deus, se há alguém na casa dela enfermo, meu Deus, nós declaramos a cura nesse momento, em nome de Jesus, Pai. Venha mesmo, meu Deus, nesse dia suprir todas as necessidades dela, trazer um alívio, Senhor, para o seu coração, Pai, em nome de Jesus, porque o Senhor é aquele que supre todas as nossas necessidades, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Eu também convido você que ainda não fez uma aliança com o Senhor. Isso é algo que somente você pode fazer, é uma decisão individual. Ninguém pode tomar essa decisão por você. O Senhor diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei com ele, cearei com ele e ele comigo. Deus, ele quer ter intimidade, comunhão conosco, mas ele não faz isso sem a nossa permissão. Eu convido você que ainda não fez essa aliança com o Senhor a orar comigo, porque é algo que somente você deve declarar com os seus lábios. Amém? Então convido você a fazer essa oração comigo. Senhor Jesus, eu confesso que sou pecadora e necessito das Tuas misericórdias. E hoje, Senhor, eu Te recebo no meu coração como meu Senhor e meu Salvador. Escreve, Senhor, o meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. O Senhor diz na palavra dele que se nós fazemos essa oração com fé, nós somos salvos. Creia que hoje entrou salvação na sua casa, não somente na sua vida, mas sobre toda a sua descendência. Sobre tudo aquilo que você fizer, Deus tem uma promessa de vida e de vida abundante. Amém? Glória a Deus. Obrigada a você que esteve até aqui comigo, mais um Chá com Jesus. Se essa palavra te abençoou, compartilhe também com outras pessoas. Curte também a mensagem. Se você ainda não se inscreveu no canal, é importante, nos ajuda a divulgar também a palavra. Comenta lá o que Deus falou no seu coração. Queria mandar um beijo especial hoje para as minhas irmãs, Márcia e Mônica, para toda a minha família, nesse momento que nós passamos pela Covid, também na vida da mamãe. Amo vocês, minhas irmãs, vocês são muito importantes para mim. A nossa unidade é o que nos fortalece, sobretudo Deus, né, que em todo tempo tem nos ajudado. Beijo grande a toda a família também. O chazinho que eu vou tomar hoje é um chá de eucalipto. Faz muito bem para a saúde. Chazinho sim, é bom, né? Beijo grande no seu coração, Deus te abençoe. Até o próximo chá.